Bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal, esse canal que toda semana estamos olhando a palavra de Deus. Como eu sempre digo, uma palavra que tem como objetivo nos preparar para vivermos melhor aqui na Terra, nos preparando para a nossa vida nas regiões celestiais. Peço a você que abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ver o versículo 12, que é o nosso tema de hoje. De repente surge aquela oportunidade para pecar. Aquele pecado gostoso que irá satisfazer a minha carne. Estou tentado. Acho que você deve se identificar comigo, creio eu. Olho para um lado, ninguém. Olho para o outro, ninguém também. Provavelmente ninguém irá saber. Mas aí eu olho para o alto. E ao olhar para o alto, é mais do que motivo para eu, como eu gosto de usar aquele texto, 1 Coríntios 9, 27, esmurrar o meu corpo, reduzi-lo à escravidão para não pecar. Então por que eu tenho essa atitude? Porque quando eu olho para o alto, aquilo que eu ia fazer de errado, eu deixo de fazer. Ou então, quando eu ia fazer algo certo, estava ainda tentado a não fazer, eu resolvo fazer. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, é a resposta. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Sabe, a impressão que eu tenho quando eu ouço mensagens nas redes sociais, na internet, às vezes, é que o amor é o único atributo de Deus. Que Jesus morreu na cruz para que tenhamos liberdade de fazer o que nós bem entendemos. Que uma vez que ele morreu na cruz e nós acreditamos nele, isso é um passaporte, assim, uma liberdade para fazermos o que nós queremos. Para vivermos obedecendo ou não, conforme as nossas conveniências. Recentemente eu assisti a mensagem de um famoso pastor evangélico e ele disse textualmente: todos vão para o céu. Não imagino um Deus que mande suas criaturas a uma situação eterna chamada inferno. Sim, eu acredito em inferno. Mas inferno é nessa vida, são os problemas, as dificuldades que nós vivemos diariamente. Então, essa mensagem ela é confortante. Ela é exatamente a mensagem que a minha parte ainda não convertida quer ouvir. A minha parte que não quer obedecer a Deus, mensagens como essa são muito confortantes. Porém, diferente daquilo que está sendo, que as escrituras sagradas, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, daquilo que Jesus, seus apóstolos, ensinam para cada um de nós. Sim, de fato, Deus é amor. E Ele é amor, que Ele manifestou isso de uma maneira tremenda ao enviar Jesus para morrer na cruz por nós, para morrer naquela cruz horrenda e terrível, e dar condições para fazermos aquilo que para nós era impossível, ou seja, sermos salvos do que a Bíblia chama de inferno, que nada mais é do que a separação eterna de Deus. Porém, o Deus que enviou Jesus para morrer na cruz por nós e mostrou esse amor total por nós, é aquele mesmo Deus que destruiu os pecadores na época do dilúvio. Sobrou somente Noé e sua família. É o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, uma cidade inteira. Sobrou apenas Ló e uma parte de sua família que obedecia à vontade dele. Deus, ele é tão justo, ele é tão santo, ele não convive com o pecado de tal maneira que ele não hesitou em jogar nas costas de um inocente, Jesus, todos os pecados da humanidade. Alguém tinha que pagar por aquilo que Adão e Eva começou a fazer no Jardim do Éden e todos nós seguimos juntos, que é pecar contra Deus. E a ira de Deus, ela é mostrada na cruz do Calvário, com aquela morte horrenda de Jesus por cada um de nós. Na cruz, o amor de Deus chega ao máximo ao enviar seu Filho para morrer por nós e não assim nos condenar mais a nós que seguimos Jesus, mas também a justiça dele, a ira dele. Por isso que Jesus é chamado de a propiciação pelos nossos pecados,
porque a ira de Deus foi canalizada sobre si mesmo, na pessoa de Jesus, para nos dar condições de sermos salvos. Agora, uma vez salvos, quando nós cremos, nos arrependemos, confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas, uma vez salvos, nós não somos chamados para viver pecando. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 1, algumas pessoas diziam, olha, vamos pecar bastante, porque aí a salvação de Deus é maior. Que diremos, pois? Viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz, de modo nenhum. Uma vez salvos do pecado, uma vez salvos da morte eterna, Hebreus capítulo 12, versículo 4, nos convida a travarmos uma luta de vida ou morte contra o pecado. Judas 20 a 23, a mesma coisa, a ideia de travar uma luta. Nós recebemos o poder do Espírito Santo que vai habitar em nós, exatamente para vivermos de tal maneira que o pecado é exceção nas nossas vidas e não regra, porque utilizamos o poder do Espírito Santo. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre o pecador que aceitou o sacrifício de Jesus, mas continua vivendo da maneira que quer. Hebreus capítulo 10, 26 e 27 diz: porque se continuarmos a pecar de propósito ou deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, essa história, essa pregação de uma vez salvo, sempre salvo, isso é pregação, infelizmente, inspirada pelo diabo. Por quê? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Somos salvos através dele, somos salvos por causa dele, porque era impossível para nós vivermos perfeitamente. Mas uma vez salvos por Jesus, nós somos convidados a odiar o pecado tal como ele odiou, que morreu na cruz para nos livrar do poder do pecado. Olha só o que Jesus, o próprio Jesus diz sobre as atitudes nossas. Ele diz, diga a vocês que no dia do juízo final, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil ou frívora, como alguns dizem, que proferirem. E para aqueles que, depois que conhecem o Evangelho, vivem como atores, representam um papel, mas não vivem em obediência, olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu Evangelho. Então, voltando ao texto que abriu essa mensagem. Ter os olhos de Deus 24 horas, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, é confortante, nos dá segurança para nós que vivemos debaixo da graça de Deus. E viver debaixo da graça de Deus são aqueles que um dia acreditaram em Jesus, reconheceram que são pecadores, como eu e você, que somos discípulos, reconhecemos, confessamos os nossos pecados, concordamos que Deus estava certo, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nascemos de novo. E estamos todos os dias utilizando o poder do Espírito Santo para não pecar. Porém, para aqueles que são rebeldes, para aqueles que pensam que Jesus morreu na cruz para dar liberdade para viver como quer, para aqueles que não estão todos os dias procurando saber qual é a vontade de Deus, para obedecer e para mortificar os feitos do pecado sobre a sua vida, olha só que o mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31 diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. E sem Jesus é o que espera o rebelde e o desobediente, porque a palavra de Deus deixa bem claro, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. E então, o que queremos? Os olhos aprovadores e felizes de Deus
em nossa obediência, como Deus ficou feliz ao olhar Moisés, ao olhar Noé, ao olhar Ló. Queremos olhos aprovadores de Deus? Olhos que olham para mim e para você e dizem: olha só, o meu servo bom e fiel, que se guarda do mal, que utiliza o poder que eu dei a ele através do Espírito Santo, para viver uma vida como eu quero, uma vida em obediência. É esse servo que Deus ele olha para nós com um olhar assim, alegre, feliz, com um bom orgulho. Ou nós queremos que Deus tenha um olhar decepcionado e até irado, porque os olhos do Senhor, assim, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. É uma decisão individual, minha e sua. Eu te convido nesta quarta-feira a entender os olhos e o rosto do Senhor 24 horas por dia estão assim olhando para mim e para você. Que esses olhos, que esse rosto sejam motivos para nos dar segurança, para nos dar certeza da presença de Deus, mas seja motivo também para ante o pecado, dizermos não, não ao pecado e sim para Deus. Se você quer essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, os olhos e o rosto de Deus, e você terá essa mensagem assim, prontinha para você compartilhar com quem quiser. Que nesta quarta-feira seja um dia em que vivamos como justos de Deus, todos os dias em obediência ao Senhor. Deus nos abençoe.